Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. O título da quinta-feira, Alimentar-se da videira mais excelente. E o versículo, João 12, versículos 14 e 15. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Nesse dia, Senhor, nós contamos com a tua misericórdia, que se renova todos os dias. O Senhor é rico em misericórdia, rico em bondade, cheio de amor, e por isso, Senhor, nós estamos diante de Ti, diante do trono da graça, aos Teus pés, para receber misericórdia e graça, para receber socorro em ocasião oportuna. E a cada dia, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, pois somos fracos, temos pouca força, precisamos do Teu socorro, precisamos do Teu nome, precisamos da Tua palavra. E essa palavra o Senhor tem nos dado abundantemente. Assim como o jumentinho não só bebeu do suco, do fruto da videira, mas também lavou as suas vestes e a sua capa no vinho, assim também nós queremos mergulhar totalmente na Tua palavra, que flui para nós como o rio da vida, que muda a nossa constituição, que nos transforma de jumentos em leões. Obrigado, Senhor, por tamanha misericórdia, e que o Senhor continue falando cada dia conosco, transformando-nos à Tua imagem. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa quinta-feira o título é Alimentar-se da videira mais excelente. E o que isso tem a ver com o que nós estamos vendo, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Então, quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, é para mostrar exatamente como as coisas de Deus são diferentes das dos homens. Então, quando você vai, um rei, por exemplo, vai entrar, fazer uma entrada triunfal, ele vai entrar hoje, num grande carro, num carro luxuoso. Naquela época usavam cavalos de grande porte, mulas. Mas o Senhor, irmãos, ele entra então num jumentinho, filho de um animal de carga, para mostrar que os olhos do Senhor não estão nessas coisas. E principalmente, o que significa esse jumentinho? É cada um de nós. Por isso Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, diz que o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu as fracas, as que nada são. Então, todos nós somos esses que nada são, fracos, as coisas loucas do mundo, somos como esse jumentinho. A questão é, eu vou continuar como um jumentinho, com essa natureza teimosa, ou eu vou me transformar? E aí entra a profecia de Jacó para seu filho Judá. Ali nós vemos em Gênesis 49, versículos de 8 a 12, na bênção profética de Jacó, para Judá, que herdaria a realeza, Judá, de quem viria o Cristo. Jacó disse, então vou ler Gênesis 49, começar no versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Está vendo? Isso é uma referência ao rei. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então veja, irmãos, aqui faz referência ao Senhor Jesus, e Siló é a volta do Senhor, é quando o reino vai chegar, quando o Senhor vai reinar sobre os povos com justiça. E quando isso acontecer, porque a partir de agora, os versículos 11 e 12, vão falar do jumentinho.
Então, quando o Senhor voltar, ele volta montado agora não é fisicamente mais, não é como ele fez quando ele entrou em Jerusalém. Agora é um tipo, uma figura. Ele volta novamente montado sobre o jumento. E esse jumento, irmãos, são os vencedores, a filha de Sião. São os que se consagraram para introduzir o rei no seu reino, para que ele possa, de fato, tomar posse daquilo que é seu. Agora, veja, a continuação dos versículos em Gênesis 49 mostra uma transformação desse jumentinho. Então, ele não fica simplesmente sendo um jumento. E é exatamente, irmãos, o que vai acontecer com os vencedores, com a filha de Sião. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, fica claro o destino da filha de Sião, dos vencedores. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Quer dizer, ainda hoje, irmãos, a morte tem, de certa forma, autoridade pelo menos sobre o nosso corpo, não é? Nós ainda podemos sofrer o efeito da morte. Então, muitos dos nossos queridos irmãos dormiram no Senhor, mas eles vão ressuscitar. Então, eles vão ter parte na primeira ressurreição. Vão ressuscitar na volta do Senhor. E aí diz: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, quer dizer, no milênio. Os vencedores, aqueles que se consagraram ao Senhor, tanto os vivos quanto os mortos, que se consagraram, jumentos que foram transformados, eles agora não são mais jumentos, são leões. E como é que esse jumento, em Gênesis, ele é transformado? Então, os versículos 11 e 12 de Gênesis 49, a bênção profética de Jacó, diz o seguinte: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. A videira mais excelente, a gente vê em João 15, é o próprio Senhor Jesus. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E aqui o Elemento Diário faz uma observação muito interessante, porque diz: veja, é tanto vinho, é tanto sangue de uvas, o fruto da videira é tão abundante que você não só bebe, você pode lavar as vestes e até lavar a capa. É o que o Senhor diz em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então não é um pouquinho, o rio da vida, o rio da graça, ele flui em abundância para nós. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quanto assim, a abundância do rio da água da vida na sua vida, né? A abundância desse fruto da videira, ele depende da sua sede. Porque se você emergir na palavra, mergulhar na palavra, agora nós temos somos encorajados a fazer a imersão refinada, que é você não só repetir para inculcar a palavra, mas também orar sobre aquilo que você tá lendo, para que o seu espírito receba, para que aquela palavra seja para você como esse alimento, como esse fruto da videira. Então, tudo que está relacionado com a palavra de Deus para nós é esse vinho, esse sangue de uvas, é o fruto da videira. Então a palavra, irmãos, ela flui para nós, e quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós temos sede, mais nós somos transformados. Se você tem sede para ficar 1 minuto do seu dia desfrutando da palavra, você vai ser pouco transformado. Se você tem sede para ficar 1 hora, um pouco mais, 2 horas, 3 horas, enfim, quer dizer, quanto maior for a sua sede, maior é a sua transformação. E não ache que vai acabar, não vai, porque o Senhor Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esse rio flui na abundância da sua sede. Quanto mais sede você tiver, mais ele vai fluir para você, a palavra de Deus. E aqui ainda fala, né? O resultado disso, o resultado dele beber, dele lavar as vestes, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite.
Agora, note que o começo do versículo 11 diz: ele amarrará o seu jumentinho à vide. Quer dizer, o jumento, irmãos, ele tem a natureza teimosa. Veja, irmãos, nós somos muito teimosos. Mesmo nós, depois de nos convertermos, nós ainda queremos fazer as coisas da nossa maneira. Então, é como se o Senhor não tivesse montado, conduzindo. É como se nós estivéssemos conduzindo o Senhor. Se deixar, nós é que queremos conduzir Deus na nossa vida. Então, eu e você, todos nós precisamos aprender, primeiro, irmãos, a nos aquietar, a sossegar diante do Senhor e deixar que o Senhor guie, que o Senhor governe. O Senhor sabe o caminho. Eu e você, nós não sabemos o caminho para a glória, mas o Senhor sabe o caminho. Então, deixe que Ele conduza. E enquanto isso, o que nós fazemos? Nós desfrutamos, irmãos, desfrutamos do conduzir do Senhor, da palavra do Senhor. Nós desfrutamos desse vinho e a nossa face, ela vai se transformando. Os nossos olhos, veja, os olhos eles estão relacionados com a visão. A nossa visão muda. A nossa visão passa a ser como aquela que Paulo fala em Atos, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por que ele era tão claro com relação à visão celestial? Porque ele estava bebendo desse fruto da videira, e aí as coisas se tornavam claras para ele. Os dentes não eram mais dentes amarelados, porque um jumento solto ele vai comer o que ele encontrar. Agora, um jumento amarrado à vide, restringido, ele vai comer só da videira e isso vai transformá-lo. Não queira ser muito aberto para as coisas. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou aqui numa festa do mundo, eu vou nisso, isso e aquilo. Esse é um sinal de que você não está amarrado. Agora, quando você perceber que o melhor para você é estar amarrado na videira verdadeira, no Senhor Jesus, limitado e alheio às outras coisas que o mundo te oferece, é nesse momento que você vai perceber uma mudança total na sua vida através da sua alimentação espiritual. Muito bem, e entrando então, voltando aliás para João 12, nós vemos que após o Senhor ter entrado na cidade de Jerusalém, ali ele foi recebido pelas pessoas de forma diferente. E tudo isso, irmãos, qual foi a razão das pessoas terem mudado tanto ao ponto até dos sacerdotes, das autoridades, eles não conseguiam mais segurar o povo. O povo estava totalmente voltado para o Senhor. Qual é a razão? A razão principal, o último sinal, o sinal máximo foi a ressurreição de Lázaro. Depois que eles viram, irmãos, o que aconteceu com Lázaro, não restava mais dúvidas. Jesus é o Rei. Agora, veja, irmãos, que interessante. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário aqui. Nesse ápice, quando todos estavam aclamando Jesus como Rei, na verdade, eles queriam aclamar Jesus como o Rei da nação de Israel, o Rei terreno. Veja como é importante, irmãos, a gente ter uma visão clara, um objetivo claro. Se fosse qualquer outro que não o Senhor Jesus, naquele momento, teria se deixado levar pelas circunstâncias e diria, quer saber, eu vou aproveitar, eu já fui tão maltratado pelo povo, agora que eles me amam, eu vou aproveitar e eu vou assumir o trono. Qualquer outro faria isso, mas o Senhor Jesus, como enviado de Deus, sabia qual era a sua missão. E aí o que acontece? Nesse momento, chegam alguns gregos, para você ver o tamanho da fama que o Senhor tinha atingido, alguns gregos chegaram a Filipe e pediram para conhecer o Senhor. Isso está no versículo 20 do capítulo 12. E aí Filipe foi a André e os dois eles foram falar, comunicar a Jesus, olha, tem alguns gregos que querem falar com você. Nesse ponto é o que eu digo, se fosse qualquer outro, qualquer um de nós, irmãos, teria se deixado levar por isso. Mas nesse momento, a frase do Senhor foi uma sentença clara. No versículo 23, depois que ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, depois que ele foi aclamado pelo povo, ele disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas o glorificado, irmãos, aqui, ele não estava falando de, agora eu vou aproveitar e vou assumir
a minha posição, o que me é de direito no sentido do reino de Israel, de ser coroado rei. Ele estava falando do cálice que ele iria beber da sua morte e ressurreição. Tanto é que no versículo 24 ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, isso é a trilha para nós. A trilha que o Senhor Jesus deixou para o reino não é uma trilha em que você vai ser honrado, é uma trilha em que você vai ter que experimentar a morte e ressurreição, como acontece no capítulo 11. Aquilo mudou tudo, mudou toda a perspectiva. Quando nós temos essas experiências de morte e ressurreição na nossa vida, muda a nossa perspectiva das coisas. E como eu disse, a trilha, irmão, não é uma trilha em que você vai ser glorificado, em que todo mundo vai concordar com você. A trilha para o reino é a trilha em que você perde a sua vida da alma. Você tem uma visão tão clara que mesmo numa situação negativa, numa situação em que parece que você está perdendo, você segue, porque na verdade você está seguindo o Senhor. É aquele jumento que de tanto comer do fruto da videira, os olhos ficaram cintilantes, então a visão dele estava muito clara, ele sabia quem estava montado, quem estava guiando. Nunca se esqueça, irmãos, o caminho para o reino é o caminho de negar a si mesmo. Se alguém ama a sua vida, vai perder, é a vida da alma aqui, certo? É o ego, todas as coisas relacionadas, todas essas coisas que nos atrapalham, ego, a vida da alma, o eu, isso precisa ficar aqui. Não dá para seguir o Senhor e levar essas coisas. E por fim, né, como eu li no versículo 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também meu servo. Quer dizer, para onde o Senhor ia? O Senhor ia para a cruz. E ali ele ia morrer. Só que o resultado seria a ressurreição e a glória. E eu também digo para cada um de vocês, queridos irmãos, se nós estamos indo para a cruz, se nosso caminho é o caminho de tomar a cruz para seguir o Senhor, nós vamos sofrer? Sim, mas o resultado é a ressurreição e a glória. Ninguém que segue o Senhor para na cruz. Todos os que seguem o Senhor experimentam a ressurreição e a glória no futuro. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.